dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje estamos saindo do meu show número 180 e pouco. Durante vários episódios eu fiquei falando aí 170 e pouco, 160 e pouco, já tava no 180, meu amigo. Isso aqui, haja coração, amigo, haja coração. Prorrogação já aí nos shows, né? Passou de 180, acho que é isso, né? 180 minutos? Acho que é. Acho que no jogo tem 180 e depois disso é prorrogação, eu acho. Mas enfim, foi um show bem legal, mano. Foi uma noite bem legal hoje, gostei muito. Hoje foi um negócio atípico porque o show era em Jundiaí, que é perto da minha casa. Só que eu tive que ir lá no Brás buscar o Tuca Graça na casa do Rick Minervino. E foi muito louco, cara. Foi muito doido. O Gilbert perguntou ontem se eu podia fazer esse corre aí. E como eu sou do No Corre, né? Já sabe, né? Isso aí foi um gancho pra eu fazer a propaganda do podcast, entendeu? Mas depois eu faço. Aí eu peguei e falei pro time, não, dá sim. Pode deixar. E aí, só que hoje é terça-feira. E aí é dia do meu rodízio. Então eu tive que sair de casa, mas não deu nada também, porque o show era 9h30. Aí eu saí de casa 7h40 pra chegar na Marginal depois do rodízio. Aí eu cheguei na Marginal 8h03, eu acho. Então eu cheguei logo depois do rodízio, fui lá, busquei, tomei um copo d'água na casa do Rick Minervino e peguei o Tuca Graça lá e fui pra Jundiaí. E cara, hoje eu cheguei a cogitar a possibilidade de gravar um podcast com o Tuca Graça no meu carro. Seria da hora, né? Seria bem melhor do que isso aqui, eu sozinho. Só que nós estava num papo tão legal. O Tuca Graça é muito legal. Mano, ele é muito legal. Eu já era fã dele, mas essas 2 horas aqui que eu levei ele pro show e trouxe de volta, eu fiquei mais fã ainda. Porque ele era muito gente boa. Mano, nós conversou vários bagulho. E aí, nós conversou vários bagulho de vários assuntos. E na volta eu falei assim, na volta... Porque na ida a gente foi conversando pra caralho. Eu falei, na volta vai dar aquela morrida no assunto. Aí eu saco do celular, botar na Bandeirantes, falo pra ele, fica tranquilo que eu tenho já experiência de gravar dirigindo. Então pode ficar tranquilo que a gente não vai se acidentar. Pensei em falar isso, né? Mas aí, de novo, a gente entrou em outros assuntos. E aí eu acabei que deixei pra lá. E aí eu não quis gravar não, porque o assunto tava legal. Quando grava, não fica mais tão espontâneo, sabe? Não sei, ele talvez não, né? Porque é da TV e tal, mas eu sei que eu não ia ficar mais. Então não deu pra gravar. Mas vou falar aí, né, o que a gente conversou. Não vou falar de tudo não, mas teve um assunto que a gente conversou que foi sobre depressão, né? E aí eu comentei que o Wilson, né? Que eu falei que tinha perdido um amigo e tal, do nosso grupo lá, do Só Comédia. E aí a gente começou a falar do Wilson e o Tuca conheceu o Wilson lá no Minhoca, num dos últimos shows que o Wilson fez, quando tava fechando já os bagulho. Ele fez um show lá no Minhoca com o Thiago Carvalho e o Tuca tava lá no dia. E aí o Tuca falou bem, né, do Wilson, porra, moleque divertido, não sei o que, bababá. Trocou ideia comigo lá. E aí eu falei uns bagulho pro Tuca que eu gostaria de falar aqui pra, mais uma vez, a gente fomentar a memória do Wilson aí. Porque eu convivi com o Wilson há pouco tempo. Pra quem não sabe, né, acho que dos 12 ouvintes já sabem da história. Mas vai que chegou um ouvinte novo. Em 2020 em 2019, vou contar a história como eu conheci o Wilson. Então, em 2019, mais ou menos ali pra outubro, eu ia... Não lembro exatamente como foi. Eu acho que ele... Cara, não sei como a gente se conheceu, sinceramente. Eu acho que ele deve ter pegado meu contato com alguém. E aí ele me chamou pra ver que tava vendo um bar. Acho que foi isso. E aí ele queria fazer show lá no Vila. Aí eu falei, mano, eu já tenho show lá, né? Eu tinha feito já... Na verdade, tinha feito acho que 2 shows lá com o Xiste, né? 2 ou 3. E aí ele falou, mano,
queria fazer lá, será que dá? Eu falei, mano, vamos fazer junto, cara. Ele falou, não, eu queria fazer do meu grupo. Tô montando um grupo, quero só comédia. Aí eu falei, mano, quantos vocês são? Ele falou, somos 5. Que era o Nando Filho, o Diogo Moreno, o André Otávio, o Wilson e o Igor Ortolan. Aí desses, só o Wilson que não tá mais entre nós, eu acho. Acho que o Diogo também, se não morreu, tá perto. Que nunca mais ouvi falar dele, Diogo Moreno. Mas enfim. Aí o que aconteceu, né? Ele pegou. Aí eu falei, mano, vocês são em 5? Vamos fazer o show lá, que eu já tenho lá. E é difícil pra vir usar. A Renata vem de São Paulo, o Léo de São Caetano. Vamos fazer do grupo e eu lá. Vamos fazer junto. E eu colo. Aí ele falou, mano, você não quer entrar no grupo não? Acho que 6 ainda dá pra fazer. Falei, demorou, cada um faz 10, dá 1 hora. Aí demorou, aí eu entrei no grupo Só Comédia por causa do Wilson, ele me chamou desse jeito. Isso foi mais ou menos outubro ou novembro de 2019. Aí a gente fez ele me levou pra fazer um show lá em São Caetano, sei lá. Ele falou que ia ter lá, não sei o que, ele trocou ideia. Porque ele era de Cajamar também, né? Aí eu colei junto com ele, aí acho que foi a primeira vez que eu vi ele fazendo mesmo, foi lá em São Caetano. Aí eu fiz também 5 minutinhos lá. E aí a gente trocou contato tudo e começou a conversar bastante. Aí eu entrei no grupo. E 2019, né? Covid-19, a gente tava no final de 2019. Aí no começo de 2020, mais ou menos pra março, começou a fechar. A gente já tinha feito bastante show junto já nessa altura. Inclusive lá no Vila, ele fez com a gente. Lá no Vandeck, em Morata, ele fez também. Aí tinha feito vários shows juntos já. E aí, em março de 2020, fechou o Brasil inteiro, né? Inclusive, eu acho que agora eu já voltei a ter show da mesma quantidade que eu tava tendo naquele março. Era o mês que eu ia fazer mais show. Acho que eu ia fazer 8 shows no março de 2020. E aí veio a pandemia e falou, vai fazer show porra nenhuma, rapaz. E aí trancou todo mundo em casa. E aí caiu vários shows meus. E aí o Wilson, em maio de 2020, no dia 8 de maio de 2020, o Wilson, ele se matou, mano. A gente não fazia ideia de que ele... na verdade, ele até deu uma dica. Teve uma vez que eu perguntei, e aí, como é que vocês estão? Porque já tava tipo uns 2 meses sem a gente se falar. O grupo morreu porque não tinha mais show, né? Aí mandei no grupo do WhatsApp, aí como vocês estão? E aí ele falou assim, procurando a maneira mais fácil de se matar. Só que aí depois disso o Nando já falou assim, chorando no banho, não sei o que lá. O outro, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí tipo começaram a fazer piada. E aí, ninguém ia imaginar. Porque ele vivia dando risada, mano. Mas ainda assim eu comentei lá na mensagem dele e falei, mano, que isso, cara, não sei o que. Não comentei dando trela. Eu ainda achei que era zoeira. Mas tipo, respondi ele falando assim, que isso, cara. Aí ele pegou e falou, mano, essa pandemia tá foda. Só que, mano, mesmo assim, nós nunca imaginar que ele tava falando sério. E aí, isso foi lá pra abril, eu acho. Lá pro dia 20 de abril, 1 mês depois de fechar tudo. E aí, no dia 8 de maio, eu entrei no Instagram na hora do almoço. Já tava de home office nessa época. E aí, eu saí eu tava no escritório, né? Em casa tem um escritório lá, eu gosto de trabalhar no escritório. Eu saí do escritório, sentei no sofá e abri o celular no Instagram. E aí, tinha uma foto do Wilson sorrindo, com os olhos cheios de lágrimas. E com despedida. Ele escreveu uma carta de despedida no Instagram e postou uma foto. E aí, mano, já era. Eu tentei ligar pra ele, já não chamava mais. Tentei ligar pra ex dele, eu nem sabia que era ex. Depois que eu descobri que eles já estavam separados e tal. E aí não consegui mais falar. E aí veio a confirmação que ele se matou, mano. Olha que bagulho foda. Que episódio alto astral. E aí a gente começou a conversar. E aí eu conversando com o Tuca, eu contei uma história pra ele do Wilson. E depois eu fiquei na dúvida se foi do jeito que eu contei, sabe? Fiquei um pouco na dúvida, fui perguntar pro Thiago. E foi exatamente assim. O Wilson, pra você ter uma ideia, como o Wilson tinha um coração gigante. O Thiago foi almoçar com o Whindersson no shopping. E aí entrou um cara, eu até achei que a história eu errei isso. Eu falei, cara, entrou pedindo, mas na verdade o cara entrou pra ir no banheiro, um morador de rua. Você vê que quando tá sendo emocionante, você não pode falar mendigo, porque senão você perde o fio da meada, entendeu? Então, um morador de rua, ele entrou no shopping pra ir no banheiro. E ele tava descalço. E aí o Wilson viu o cara descalço
E, mano, uma que eu acho que eu não ia nem ver. Eu tento não ser tão pau no cu, mas eu sou bem pau no cu. Então, eu acho que eu não ia nem ver, tipo, não ia nem reparar. Mas o Wilson viu o cara entrando descalço. E aí ele foi lá e tirou o tênis dele e deu pro cara. E ficou descalço, mano. E aí veio um segurança e falou assim, não pode ficar descalço aqui. E tacou... Não, essa parte da história foi só eu tentando quebrar a tensão. Não teve segurança. Mas realmente, mano, ele pegou o tênis do pé dele, tirou. Era raro ele estar de tênis, geralmente tava de chinelo e meia, mas nesse dia ele tava de tênis, porque ele tava trampando. Aí ele pegou, tirou o tênis do pé dele, deu pro mendigo, e o mendigo foi embora, feliz, de tênis novo, e ele foi embora descalço. Ele tinha outro tênis no carro, mas mesmo assim, até chegar no estacionamento, ele ficou descalço, mano. Olha que bagulho foda. E aí eu contei isso pro Tuca, e depois eu fui pensando, eu falei, mano, já pensou se é uma fanfic que eu contei? E aí vai começar a espalhar, porque é uma coisa boa de se espalhar, né? É uma memória boa do Wilson. Mas não, dessa vez não inventei essa história. Eu tô numa pira de sempre inventar umas histórias aqui no podcast, né? Mas isso não, isso realmente aconteceu. O Wilson realmente era muito bonzinho. E aí, infelizmente, e eu até falei, a gente já tinha falado isso entre nós, né? Que de nós, ele provavelmente, se ele tivesse vivo ainda, provavelmente ele ia estar mais longe do que a gente tá. Porque ele era bom de network, ele era bom de conversar. E ele chamava o Wilson também, né? Sabe aquele negócio de ter o nome esquecível? O Wilson, meu amigo, não vai esquecer. Entendeu? Ninguém confundiu o nome dele. Que era o Wilson, né? Então, fica aí, né? Essa memória aí, essa homenagem ao Wilson. Falando nisso, agora eu vou monetizar, né? Monetizar a tristeza. Mas na verdade não, eu acho que o primeiro vídeo de stand-up que eu postei no meu canal é justamente a homenagem que eu fiz pro Wilson lá no Boteco da 9. Foi um dia que a gente foi lá e eu escrevi uns 5 minutos de piada falando do Wilson e postei lá no meu canal. Então tá lá, se você se interessou por esse tema tão alegre, veja lá. Procura a homenagem Wilson Freire. Se bem não precisa colocar o Freire, né? Eu falava pra ele, mano, pra que você coloca Freire, caralho? Quantos Wilson você acha que tem fazendo comédia? Mas entra lá e confere. Agora sim, vamos chega de falar de morte, vamos falar de vida, vamos falar de coisas boas. Hoje foi bem legal porque eu vim trocando ideia com o Tuca e ele contou que ele era músico já, né? Ele é músico profissional mesmo, viveu muitos anos de música e tal. Inclusive ele é formado no reformatório. E não é o reformatório do João de Santo Cristo, que vai pra lá quem é tipo castigo. Não, o reformatório é uma instituição de ensino de música fodida. Eu conheço porque quando eu era da fanfarra, quem queria ser músico mesmo tentava passar no reformatório, ou tinha uma outra escola lá em São Caetano, esqueci o nome, que também era bem conceituada assim. Então a gente ouvia falar bastante. E aí o Tuca se formou lá no reformatório lá de São Paulo. Então ele é músico mesmo, né? E aí eu tava com violão no carro. Inclusive tá aqui no carro, preciso lembrar de, depois que eu sair aqui, levar ele pra casa. Porque às vezes eu esqueço ele aqui e eu fico com medo de empenar, né? Aí eu levei o violão no carro. E aí ele falando tudo, né, do confraria e tal. Eu falei, mano, eu também toco, né? Eu também toco no show, né? Só que eu não sou músico, eu sou comediante. E por acaso eu uso um violão pra acompanhar as piadas, né? É música, mas já pra diminuir a expectativa dele mesmo. E aí eu falei, mas depois de tudo isso que você falou aí, eu tô com vergonha. Eu acho que não vou tocar, não. E aí ele falou, mano, deixa de besteira, não sei o que, toca assim, não sei o que, bababá. E nessa toada, acaba que eu vou, acho que dia 30, quinta que vem, eu vou abrir pro Confraria lá no Barbixas, que é um antigo Comedians, né?
O Comedians virou Barbichas. Eles estão em cartaz lá todas as quintas. E aí, quinta que vem, eu vou fazer a abertura do Confraria lá, que eu tô louco pra ver, porque todo mundo que viu esse show falou que o bagulho é diferente de tudo e é muito bom. Eu vi alguns minutos desse show lá no Comedy Sampa, na noite de teste, e eu achei do caralho já. Porque é ele, o Rick Minervino e o André Pateta. E os três são músicos, os três cantam pra caralho. Então eu tô bem ansioso. Eu já tava feliz de ir ver. Que a gente conversou e tal. Ele falou, mano, cola lá pra você ver e tal. E aí depois que eu falei que eu tocava violão, ele falou pra mim colar pra fazer, mano. Olha que foda. Então valeu muito a pena esse rolê. Tá dando agora 192, acabou de virar 192 quilômetros de caminhada que eu fiz hoje. Mas valeu cada centímetro desse rolê. E eu espero que tenha ainda muitas noites como essa. Agora são 1h, então vou chegar em casa, ainda vou tomar um banho, talvez, né? Deixa eu tomar banho, porque sim, né? Pra dormir cheirosinho. Então até eu dormir tudo vai ser umas 2h. Não vou demorar 1 hora pra dormir. Mas sei lá, 1h30. Amanhã eu acordo 7h30 pra trampar. Tá, 6 horas de sono, tá bom demais. Então é isso, acabei de chegar em casa. Muito obrigado por me acompanhar. E sobre o show, cara, aconteceu um bagulho hoje que eu fiquei bem feliz. Porque eu levei aqui minhas online aqui anotadinha. E aí eu fiz as primeiras sem o violão. Então eu peguei o cartãozinho e li o tópico pra eu saber qual era a piada, né? Só que depois eu toquei o violão e aí eu tinha mais 4 online pra fazer. E eu não fiz, porque eu tava tocando violão, não dava pra mim parar e pegar o cartãozinho. E aí eu meio que não é improvisada, porque eu já sabia. Tipo, é uma piada que eu já tinha escrito, mas eu não sabia qual eu ia fazer. E aí eu, no palco mesmo, sem deixar perceber, eu consegui lembrar as piadas e fazer outras piadas que eu não tinha notado ainda. Eu não tava... Você entendeu, né? E testei piada nova também. Inclusive, posso agora contar pro mundo a piada que eu fiz do Thiago, que hoje eu finalmente fiz. Eu não me aguentei. Eu ia deixar pra fazer quando ele fosse... depois, antes de mim, né? Que eu ia descer do palco e fazer essa piada. Mas aí, hoje, na hora de passar o Instagram, eu não aguentei. E aí eu fiz a piada que é o seguinte, que o Thiago, ele há 3 anos atrás, ele corria maratona. E agora ele é um balãozão, gordãozão, assim, né? Então, quando você vê ele, é uma piada um pouco mais física, tem que estar vendo ele. Mas eu vou descrever, ele é um balãozão. E aí eu peguei e falei assim, mano, o Thiago, há 3 anos, ele fazia maratona. O que será que aconteceu na vida dele que em 3 anos ele passou de um físico de maratona para o físico do Maradona? Olha que trocadilho maravilhoso. Agora vocês entendem porque eu demorei tanto, fiz tanto suspense, porque eu não queria estragar essa piada. E aí eu fiz e entrou realmente muito bem. E agora acho que vou fazer toda vez, viu, Thiago? Porque eu gostei, viu? Eu vou pensar em outros agora. Vou ofender agora com classe. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez a dica é esteja presente. Depois eu vi o Tuca fazendo, né? Cara, é muito... A confiança... O Gilbert também tem muita confiança. Mas o Tuca... Cara, até falei pro Renan, mano, olha a velocidade que ele senta. Porque, mano, tá tão tranquilo que ele foi sentar, não é igual nós que... Tipo, não, ele pegou, mano, foi devagarzinho assim. Sentou no banquinho, pai, não sei o que. Foi bem legal, hoje foi muito legal mesmo. Todo mundo foi bem. O André até falou isso, que às vezes o show, tipo, vai uma crescente, começa fraco, vai subindo e tal. Hoje não, foi todo mundo bem e foi bem legal, tô bem feliz. Valeu, até a próxima e tchau. 1h04 da manhã.